Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera, e na aula de hoje vamos falar sobre calendários. Isto mesmo, galera, calendários. Professor, o que é um calendário? Nós estamos falando de um sistema oficial de medida, gente, que baseado em fenômenos astronômicos, ele faz a medição do tempo em anos, meses e dias. É sobre esse camarada que nós vamos estudar hoje. Então fique atento, é um assunto muito relevante em vários concursos públicos, é alvo de vários editais. E nós vamos dar hoje algumas dicas, macetezinhos de como encontrar um determinado dia da semana baseado numa certa quantidade de dias. Tranquilo? Vem comigo aí, vamos dar o pontapé inicial, galera. Ó, o que preparamos para a aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos falar sobre conceitos e divisão do ano, muito importante. Isso aqui, digamos assim, é o pré-requisito para nós aplicarmos aí a resolução dos exercícios. Vamos falar o que é um ano bissexto, é muito importante também a gente compreender isso, como que se calcula um dia específico da semana e como de praxe, vamos encerrar nossa aula resolvendo aí alguns exercícios que já foram cobrados em diversas bancas. Tranquilo? Então, iniciando aí, galera, falando sobre calendário. Então, como eu disse, a definição desse camarada, ele é um documento oficial que faz aí a divisão do tempo em ano, dias, meses. Ele serve para quê? Para nós fazermos essa contagem e agruparmos os dias. E aí para atender às necessidades civis, beleza? Bom, como que se divide o ano? Galera, essa parte inicial, você pode até pensar assim inicialmente, poxa, mas isso aí eu sei, isso aí é bem básico. É bem básico, mas eu vou fazer algumas observações que você tem que estar atento, porque caso você ignore isso, você pode errar o exercício. Então, faz bem nós lembrarmos o seguinte, ano padrão. O que é um ano padrão? O ano padrão é aquele ano normal que tem somente 365 dias. Então, quando a gente fala em ano padrão, nós estamos fazendo referência a um ano com 365 dias. Beleza. Nós temos que uma semana, 7 dias, tá? E temos também o ano que não é padrão. Quando que o ano não é padrão? Quando ele tem um dia a mais, que é chamado de ano bissexto. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso daí. Agora aqui um fato interessante, tá? Então o ano tem 365 dias. Uma semana tem 7 dias. Então, fato 1, 365, se eu dividir o total de dias que tem um ano por 7, por que 7? Porque uma semana tem 7 dias. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar aqui 5 para 36, 1, né? Abaixo 5, 15, dá 2, 7 vezes 2, 14, para 15, 1. Conclusão. Posso dizer que um ano de 365 dias, que é o ano padrão, possui 52 semanas mais um dia. Tranquilo? Então, o ano padrão, ele tem exatamente 52 semanas e um dia. Dessa forma, se um ano começa na segunda-feira, o ano seguinte inicia no dia da semana seguinte. No caso, terça-feira. Ok? Neste caso, né, exceto os anos bissexto, porque o ano bissexto vai ter um dia a mais. Aí, nesse caso, iniciaria 2 dias depois. Tranquilo? Então, um ano de 365 dias, nós podemos dizer com toda certeza que o dia da semana que ele inicia é o mesmo dia que ele termina. Veja bem, um ano padrão com 365 dias, o mesmo dia da semana que ele inicia é o dia da semana que ele termina. Então, se 1º de janeiro
Se 1º de janeiro for, por exemplo, uma segunda-feira, dia 31 de dezembro desse mesmo ano vai ser também uma segunda-feira. Entendem isso, galera? É muito importante você guardar, porque vai facilitar na hora de nós resolvermos os exercícios. Então, se o ano é padrão, eu sei que ele inicia e termina no mesmo dia da semana. Beleza? Caso ele seja bissexto, então vai ter um dia a mais, então ele vai começar num dia e vai terminar no dia seguinte. Se ele começar na segunda, ele termina na terça, e assim por diante. Beleza? Então, tranquilo essa primeira parte aqui, né? Outra informação, galera, ó. Os dias da semana. Vamos falar sobre esse camarada aqui. A gente sabe que a semana tem 7 dias. Então, é muito importante a gente entender que a gente tem uma ordem estabelecida, como sendo domingo o primeiro dia da semana, segunda o segundo dia, terça o terceiro, e assim sucessivamente, beleza? Mas não é bem assim que vai ocorrer na hora de nós resolvermos alguns exercícios e tivermos que estipular quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro e assim por diante, tá? Vale lembrar que essa ordem aqui é a ordem normal, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Porém, se eu começar a contar a partir de uma quarta-feira, por exemplo, o meu primeiro dia de referência vai ser a quarta-feira. Entendem isso? Então, não necessariamente eu tenho que vincular tudo ao domingo. Eu vinculo o primeiro dia ao domingo quando eu não tenho a ideia de referência do dia da semana. Mas quando o exercício especificar um determinado dia e eu tiver que contar a partir dele, então eu considero sempre o primeiro como sendo aquele dia. Correto? E aí eu respeito a sequência. Então, se quarta é o primeiro, quinta vai ser o segundo, sexta vai ser o terceiro, sábado vai ser o quarto, domingo o quinto, segundo o sexto, terça o sétimo. Aí encerra o ciclo. E aí começa-se tudo de novo. Quarta, quinta, sexta, e assim vai repetindo. Tranquilo? Beleza? Uma outra dúvida que a gente não pode deixar aí. Outra situação, vamos ver um exemplo a respeito disso. Olha só, eu peguei aqui um exemplo da Banca Cis Gran Rio, que diz bem assim: depois de amanhã é segunda-feira, então ontem foi. Aí eu tenho aqui as alternativas de resposta. Um exercício que para você resolver, basta você se situar no tempo. Veja bem, ele está dizendo depois de amanhã. Então, quais são a medida temporal que eu tenho aqui? Então, eu tenho o hoje, eu tenho o amanhã e eu tenho o depois de amanhã. E o exercício quer saber ontem. Então, ontem está antes do hoje. Beleza. Veja bem. Então, eu tenho ontem, hoje, amanhã, depois da manhã. Essa é a sequência. O que o exercício me deu de informação? Que depois da manhã é segunda-feira. Então, ele disse que aqui é segunda. E ele quer saber que dia foi ontem. Então, é só nós contarmos de trás para frente, né? Então, eu tenho aqui, ó, segunda, amanhã vai ser domingo, hoje vai ser sábado, ontem foi sexta. Portanto, resposta letra D, sexta-feira. Tranquilo? Então, é só para nós nos situarmos com relação à questão dos dias da semana. Beleza, galera? Tá ligado aí? Tranquilinho até agora, né? Bom, mas não vai achando que tudo é moleza assim, não. Vai ter exercício que realmente vai exigir um pouquinho mais de habilidade na hora de nós fazermos as considerações. Inclusive, esse vai ser o maior desafio nosso, tá? Chamo a atenção de vocês para compreensão textual. Esse é o maior desafio aí. Bom, antes de aprofundarmos, vamos falar agora da divisão do ano. A gente sabe que o ano é dividido em 12 meses. Então, para certificarmos,
é muito importante a gente entender quantos dias cada mês apresenta. Tá? Então, prezado concurseiro, se você tem dúvida com relação a isso, é um problema, porque você não pode ir para um concurso na qual é cobrado calendário sem saber quantos dias possui cada mês. Então, eu elenquei aqui, né, todos os meses do ano com a quantidade de dias que cada um apresenta. Então, a gente sabe que, com exceção de fevereiro, que tem 28 dias, os demais terão ou 30 ou 31. Tranquilo? Fevereiro é a única exceção que apresenta 28 dias. Estamos falando de um ano padrão normal, ok? Se for bissexto, é diferente. Aí, fevereiro terá 29 dias. Mas, a princípio, é esta a logística que nós temos. Bom, professor, eu tenho dificuldade em memorizar isso. Eu confundo se tem 30, se tem 31. Então, eu vou dar uma dicasinha aqui para você não esquecer isso daí. Então, você vai faz comigo aí agora, juntos. Nós vamos fazer a seguinte situação. Feche sua mão como se fosse dar um soco, beleza? Feche sua mão e encoste uma na outra, igual estou fazendo aqui agora, beleza? Você observa que a sua mão, aonde vai os seus dedos, tem um osso, e entre um dedo e outro existe uma parte que não tem osso, tranquilo? Então, eu tenho uma situação com osso, depois sem osso, com osso, sem osso, com osso, sem osso. Tranquilo? Identificou isso aí na sua mão? Então, você vai juntar uma na outra. Quando você tiver osso, você vai considerar 31. Quando não tiver osso, você vai considerar 30. Beleza? Com osso, 31. Sem osso, 30. Obviamente, com exceção do mês de fevereiro, que é 28. Tranquilo? Então, vamos lá. O primeiro mês do ano, janeiro. Olha só, começo com osso, 31. Depois, não vem osso, que seria, no caso, fevereiro, 28. Depois, osso de novo. Depois de fevereiro, março, 31. Depois de março, abril, aí não tem osso, 30. Depois de abril, maio, tem osso, 31. Depois de maio, junho, não tem osso, 30. Depois de junho, julho, tem osso, 31. Aí, quando eu vou para a outra mão, eu começo com osso. Ou seja, depois de julho e agosto. Então, repete 31 novamente. Aí, não tem osso, setembro, 30. Tem osso outubro, 31. Não tem osso novembro, 30. E tem osso dezembro, 31. E assim eu consigo, de uma forma lúdica, aí, gravar todos os meses do ano. Então, se você tiver dúvida, fecha a mãozinha, é só você contar os intervalos entre os seus dedos, com o osso 31, sem osso 30. Lembrando que fevereiro é a exceção. Beleza? E aí a gente grava isso daqui. Bom, agora que nós já estamos aptos a saber todos os dias, quantos dias cada mês possui, vamos falar de ano bissexto. O que é um ano bissexto? A palavra bi quer dizer 2, sexto quer dizer 6. Então, eu tenho um ano com 366 dias. Portanto, termina com 2, 6. Por isso, bissexto. Bom, só a termos de curiosidade, o ano bissexto é chamado assim, né? E foi tido como um dia a mais pelo fato de um dia não ter 24 horas como nós tratamos. Na verdade, o dia tem mais de 24 horas. Existem alguns minutos que não são considerados na formação de um dia. A gente associa sempre um dia a 24 horas. Mas como conceituamos no início que calendário ele é o quê? Ele é baseado em fenômenos astronômicos. Então, é com base em estudos que se faz o calendário. E aí existe as considerações. Muito embora não considera-se o dia como tendo mais de 24 horas, mas há uma compensação no final. Um ano, para vocês entenderem melhor, possui, na verdade, 6 horas a mais. Então, um ano tem 365 dias mais 6 horas. Esse é o tempo, né, que dura um ano, que é, no nosso caso, o nosso calendário, que é o calendário gregoriano.
esse calendário ele é o tempo que a Terra leva para dar uma volta toda completa, né, em torno do Sol. Então, ela leva 365 dias e mais 6 horas. Bom, o que acontece? A cada 4 anos, nós vamos ter uma defasagem de 24 horas, porque ele leva mais de 365 dias. Sobra 6 no ano, sobra 6 no outro, 6 no outro, 6 no outro. Depois de 4 anos, ele completa 24 horas de defasagem, de diferença. Aí há a compensação de um dia a mais. Por isso que a cada 4 anos, nós temos um ano bissexto. Ele ocorre de 4 em 4 anos. Beleza? Então, serão, nesse ano bissexto, 52 semanas mais 2 dias. Eu não terei 52 mais uma, mas sim 52 mais 2 dias. Tranquilo? Bom, agora uma outra coisa muito importante aqui, prezado concurseiro, é você saber identificar um ano bissexto. Porque nem sempre a banca vai te dar um exercício dizendo, ó, este ano é bissexto. Não, cabe a você saber isso daí. Então, eu vou passar para vocês agora quais são as regras de identificação de um ano bissexto. Beleza? Olha só, a regra diz o seguinte, o ano vai ser bissexto quando ele for múltiplo de 4, portanto, se ele é múltiplo de 4, ele é um valor que dá para ser dividido por 4, dá uma divisão exata, ok? Quando ele for múltiplo de 4, beleza? Mas tem um porém, múltiplo de 4, mas não pode ser múltiplo de 100 ao mesmo tempo. Então, ele pode ser múltiplo de 4, mas não pode ser múltiplo de 100 ao mesmo tempo. Esta é a exceção. Professor, exemplos. Então, vamos lá. Vamos supor, vou pegar aqui o ano 2012. Esse ano é um ano bissexto? Para você saber se é, você vai efetuar a divisão por 4. Então, vamos lá. Ó. 2012 dividido por 4, eu tenho 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Abaixa 1, não dá para dividir, 0 no quociente. Abaixo 2, ficou 12. 4 vezes 3, 12, para 12 nada. Observem, deu uma divisão exata. Se deu uma divisão exata, então 2012 é múltiplo de 4. Sendo múltiplo de 4, ele será um ano bissexto, desde que não seja múltiplo de 100. Bom, gente, para saber se o número é múltiplo de 100, eu nem preciso efetuar divisão. Basta você observar o seguinte, um número para ser múltiplo de 100, o 100 tem 2 zeros. Então, basta você observar o final desse número. Se ele termina em 0, 0, então ele é múltiplo de 100. Se ele não terminar em 0, 0, 2 vezes o 0, não pode ser uma vez só, 2 vezes o 0. Ele não será múltiplo de 100. Tranquilo? Terminou 0, 0, é múltiplo de 100. Não terminou, não é múltiplo de 100. Por exemplo, esse caso aqui está dizendo que não pode ser múltiplo de 4 e 100 ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo aqui. O ano 2000. 2000 é um ano bissexto? Olha só o que acontece no ano 2000. 2000 dá para dividir por 4. Vai dar 500. 4 vezes 500, 2.000. Dá uma divisão exata. Porém, 2.000 também é divisível por 100. Certo? 2.000 dá para dividir por 100? Dá para dividir por 100. Vai dar 20. Aí você vai dizer, professor, então não é bissexto o ano 2000, porque deu para dividir por 4 e por 100 ao mesmo tempo? A resposta é não. É bissexto. Aí você vai falar, professor, agora eu buguei, porque você falou, acabou de falar que não era e agora está falando que é? Sim, porque existe a exceção da exceção. Se é uma regra, tem exceção. E qual é esta exceção? O ano volta a ser bissexto quando ele for múltiplo de 4 e 10 ao mesmo tempo
e também for múltiplo de 400. Então vamos lá, voltando no nosso exemplo aqui. 2.000 dá para dividir por 4? Dá para dividir por 4. 2.000 dá para dividir por 100? Dá, termina em 00, dá para dividir por 100. Mas 2.000 também dá para dividir por 400? Dá. Se você pegar 2.000 e dividir por 400, vai dar 5, vai dar 0, dá uma divisão. Portanto, 2.000 é múltiplo de 400. Então, o que diz a regra é a seguinte: para ser um ano bissexto, primeira condição, tem que ser múltiplo de 4. É a primeira coisa que você verifica. Dá para dividir por 4? Dá. Beleza, mas não é só isso. Tem que ser divisível por 4, mas não pode ser divisível por 100. Aí você verifica. Não é divisível por 100, mas é divisível por 4, então é bissexto. Professor, e se for divisível por 100? Então, se for divisível por 100, o que vai ocorrer? Divisível por 4, divisível por 100. Então, a princípio, não é bissexto. Porém, você tem uma terceira situação. Se acaso for divisível por 400 também, ele volta a ser bissexto. Então, essa é a experiência que a gente vai fazer. Você tentou 4, deu certo. Tentou 100, deu certo. A princípio, até se você parasse aí, não era bissexto. Mas ao verificar por 400, se for divisível também, ele volta a ser bissexto. Entendem isso? Se não for divisível por 400, professor, aí ele não é bissexto. Então, vamos ver um caso assim. Olha só. Vou pegar aqui alguns exemplos para a gente entender melhor. 1996, dá uma divisão exata por 4. Observe que terminou em 96, né? Então não vai ser divisível por 100, porque não termina em 00. E como que eu sei que esse ano é divisível por 4 sem necessariamente fazer o cálculo? Então eu vou dar aqui uma dica de divisibilidade. Veja bem, critério de divisibilidade por 4. O que esse critério nos dá de informação? Ele nos auxilia a descobrir se um número é ou não divisível por 4, sem a necessidade de nós termos que fazer toda uma operação matemática. Entende o que quer dizer o critério de divisibilidade? Então, o critério de divisibilidade por 4 diz o seguinte: todo número que termina os dois últimos algarismos em 00 ou em um número divisível por 4, se os dois últimos algarismos forem um número divisível por 4, múltiplo de 4, ele é divisível por 4. Então, eu tenho que observar somente os dois últimos algarismos desse número. Eu não preciso observar todo o número, só os dois últimos. Terminou em 00, é divisível por 4. Terminou em dois números que são múltiplos de 4, então é divisível por 4. Exemplo, olha só, vou pegar uma situação aqui, um número bem grande. Olha só, vamos dizer aqui, ó, 3.596.732. Olha só. Professor, esse número é divisível por 4? Como que eu sei? A resposta é sim, ele é divisível por 4. Por que, professor, que ele é divisível por 4? Galera, Chomano, só olha para os dois últimos aqui, ó. Quem são os dois últimos algarismos desse número? 32. Pergunto para você, prezado concurseiro, 32 faz parte da tabuada do 4? Ele é múltiplo de 4? Sim, 4 vezes 8, 32. Então, se esse cara é múltiplo de 4, todo esse número é divisível por 4. Entendem isso? Olha como é facinho da gente saber quando que um número é divisível por 4. E aí, se terminar em 00 ou terminar em dois números divisíveis, é divisível por 4. Beleza. Então, ó, um outro exemplo aqui. 1.700. Esse ano não é bissexto. Por que que ele não é bissexto? Por quê?
Ele é múltiplo de 4, professor? É. 1.700 dá para dividir por 4. Eu nem preciso fazer a conta. Por quê? Porque termina em 00. Certo? De acordo com o critério de divisibilidade. Porém, 1.700 também é múltiplo de 100. E a gente viu que não pode ser. Por quê? Porque termina em 00. Terminou em 00, é múltiplo de 100. Portanto, sendo múltiplo de 4 e múltiplo de 100, não é bissexto. Mas a regra tem a exceção da exceção. O que é esta exceção? É, se acaso este número também for múltiplo de 400, ele volta a ser bissexto. Então, eu tenho que experimentar se ele é múltiplo de 400. Como que eu sei disso? Só fazendo a divisão. Olha só, eliminei 2 zerinhos, ficou 17 dividido por 4. 4 vezes 4, 16 para 17, 1. Observe que não é uma divisão exata. Se não é uma divisão exata, então ele não é múltiplo de 400. Dessa forma, não sendo múltiplo de 400, então esse número não é bissexto. Tranquilo, galera? Beleza? Bom, e aí, se acaso for, que é esse exemplo, 1.600, múltiplo de 4, terminou em 00, múltiplo de 100, terminou em 00, e é múltiplo de 400 também, porque 1.600 é 4 vezes 4, dá 1.600. Então, ele é divisível por 400 também. Então, nesse caso, ele volta a ser bissexto. Portanto, 1.600 é um ano bissexto. Tranquilo? Belezinha, né, galera? Agora que a gente já sabe o que é um ano bissexto, é uma observação. Esse ano eu tenho um dia a mais no mês de fevereiro, então fevereiro passa a ter 29 e não 28 dias. Tranquilo? Beleza, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Olha só essa situação. O dia do trabalho, dia 1º de maio, é o 121º dia do ano, quando o ano não é bissexto. No ano de 1960, a capital do Brasil é transferida do Rio de Janeiro para Brasília. O dia 1º de janeiro caiu em uma sexta-feira. Neste ano, o dia do trabalho caiu. Aí eu tenho aqui as alternativas. Bom, gente, o que eu tenho que fazer aqui? Olha só a dica que nós vamos dar na resolução desse exercício. Depois de aprendido isso, galera, você vai fazer qualquer um com muita tranquilidade. Mas presta muita atenção no passo a passo aqui. O que você vai ter que fazer? Você vai dividir o total de dias decorridos, você vai dividir isso pela quantidade de dias da semana. Depois, ao fazer uma divisão, você tem dois resultados, um chamado quociente e outro chamado resto. No seu quociente aqui, você vai determinar o total de semanas. Tá? E aqui você tem o resto da divisão. Esse resto da divisão é a quantidade de dias que ultrapassou aquela totalidade de semanas. Beleza? Então, esta é a divisão que nós iremos fazer. Total de dias dividido pelos dias da semana. Eu vou saber quantas semanas se passaram e vou descobrir, através do resto, quantos dias ultrapassaram aquele dia informado. Tá? Que é o dia que está associado ao exercício. Veja bem, eu não vou precisar contar os dias porque o exercício já me deu essa informação. Ele falou que o dia 1º de maio ocorre depois de 121 dias. Tá? É o 121º dia do ano. O dia 1º do ano. Quando o ano não é bissexto. Presta atenção nisso. Isso quer dizer que se o ano for bissexto, vai mudar. O ano bissexto tem um dia a mais no mês de fevereiro. Então, se acaso 1960 for um ano bissexto, então o 1º dia de maio não vai ocorrer no 121º, mas sim no 122º. Vai ser 122 dias e não 121. Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar aqui agora é isso. 1960 é um ano bissexto? Como que eu descubro? Verificando. 1960 termina em quê?
em 60. 60 é um múltiplo de 4? Para você ter dúvida, é só dividir. 60 dividido por 4, olha só, 4 vezes 1, 4, para 6, 2, abaixo 0, 20, 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Ou seja, dá uma divisão exata. Então, 1960 é múltiplo de 4. Portanto, é um ano bissexto. E não é múltiplo de 100, porque não termina em 00. Então, ele é múltiplo de 4, não é múltiplo de 100, então é bissexto. Sendo bissexto, então eu terei como total de dias 122 e não 121. Tranquilo? Vou dividir isso daqui por 7. Por que 7, professor? Porque uma semana tem exatamente 7 dias. Tranquilo? Então, a cada 7 dias, completa-se o ciclo e começa a repetir tudo novamente. Beleza, vamos fazer essa divisão. Ó. 7 vezes 1, 7 para 12, 5. Abaixo, o 2, 52. 7 vezes 7, 49. Para 52, 3. Resto, 3. Aí, olha só, galera, agora o grande segredo aqui, ó. Restou 3, beleza? Restou 3. Você vai fazer o seguinte esquema. Lembram que eu disse para vocês no início que os dias da semana, ele não deve ser considerado como inicial sempre o domingo. O dia da semana que eu inicio a contar é sempre aquele que está como referência no exercício. E o exercício falou que o dia 1º de maio, né? Ocorreu, o dia 1º de janeiro ocorreu numa sexta-feira. Então, o primeiro dia do mês de janeiro aconteceu numa sexta-feira. Então, eu tenho que começar a contar a partir da sexta. Então, eu vou colocar aqui, ó, sexta, depois de sexta, sábado, depois de sábado, domingo, depois de domingo, segunda, depois de segunda, terça, depois de terça, quarta, depois de quarta, quinta. E a partir daí começa-se a repetir, beleza? Então está aqui todos os dias da semana, na ordem, começando sempre pelo dia de referência. Se ele dissesse aqui que o primeiro dia de janeiro fosse numa quarta, eu iria começar a partir da quarta. Quarta, quinta, sexta, até a terça. Entendem isso? Então, isso aqui é o primeiro passo para você se organizar. Eu coloco a sequência dos dias da semana, começando sempre a partir do dia de referência do exercício. Bom, agora, o que você vai fazer? Você vai numerar esses dias. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próximo seria 7, correto? Mas nós não iremos colocar 7 no último. Iremos colocar 0. Por que 0, professor? Porque quando eu tiver um valor que dê uma divisão exata por 7, a minha resposta será 0. Eu nunca vou ter um resto 7. Ao fazer uma divisão por 7, quais são os possíveis restos dessa divisão? É um valor que vai variar entre 0 e 6. Não pode ser 7, porque se for 7, a divisão pode continuar ainda. Certo? Nunca o resto pode ser igual ou maior que o divisor, sempre menor. Portanto, eu terei aqui no final o 0, caso a divisão seja exata. Qual foi o resto dessa divisão? Foi o 3. Então, você olha aqui, o 3 está onde, professor? Olha aqui o 3 aqui, ó. 3 está no domingo, então, resposta, domingo. Pronto. Determinei. Olha que maneira mais tranquila e segura de você chegar na resposta. Mas o segredo é você organizar os dias da semana sempre a partir daquele dia informado. E aí, feito isso, são 7 dias. Lembrando, coloca-se o número de 1 a 6 e o último vai ser o 0, caso a divisão dê exata. Tranquilo? Belezinha?
Se ainda não pegou, fica de boa aí, galera. Nós vamos fazer outros aí que vai usar essa mesma técnica. E aí você vai ter a oportunidade aí de compreender melhor isso. Bom, como que eu calculo um dia específico da semana? O dia específico da semana, ele vai ser calculado baseado nessa metodologia que eu disse aqui para vocês. Vocês irão organizar os dias da semana e a organização desses dias. Ela tem que ser feita sempre a partir do dia indicado. Então, exemplo aqui, ó. Se considerarmos hoje como segunda-feira e contarmos 73 dias, qual dia da semana cairá? Então, pense assim. Qual é o dia de referência? Segunda, professor. Então, eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Coloquei os dias da semana, lembrando, a partir da segunda, porque segunda é minha referência. Ele falou 73 dias. Então, eu pego 73, divido por 7. Vamos lá, ó. 7 vezes 1, 7. Para 7, nada. Abaixo 3, não dá para dividir. 0 no quociente, acabou. Resto 3. 3. 1, 2, 3, quarta-feira. Então, 73 dias vai acontecer numa quarta-feira. Viram que tranquilidade? Belezinha? Vamos ver um outro exemplo aí. Dica LAC, galera. Preste muita atenção para nós não esquecermos isso, ó. Guardem bem essa informação. Para calcularmos o dia da semana correto, dividimos a quantidade de dias por 7 e verificamos o resto da divisão. Na sequência, contamos a partir do dia da semana indicado a quantidade de dias conforme o resto da divisão. A partir do dia indicado. Por isso que é sempre como referência o dia indicado. Olha só esse exemplo aqui, TRT, 18ª região, Banca FCC. A audiência do senhor José estava marcado para uma segunda-feira. Olha só o dia da referência, segunda-feira aqui, ó. Como ele deixou de apresentar ao tribunal uma série de documentos, o juiz determinou que ela fosse remarcada para exatos 100 dias após a data original. A nova data da audiência do senhor José cairá em uma. Pessoal, alguns costumam chamar isso aqui de pegadinha. Na verdade, não existe pegadinha. As bancas são muito sérias e o que ocorre é uma má interpretação textual. Tá? Alguns alunos questionaram, isso aí tem uma pegadinha, esse após é uma pegadinha. Não é, ele está bem claro. Após quer dizer que não é a partir daquele, é no dia seguinte. Então, se a audiência estava marcada para uma segunda-feira, eu não vou poder contar 100 dias a partir de segunda, mas após a segunda, porque ele falou que é 100 dias após a data original. E a data original era segunda. Então, eu tenho que contar a partir de terça. Então, eu vou ter aqui, ó, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Olha aqui, os 7 dias da semana. Vou numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 0. Beleza? Entenderam isso? Eu organizei os dias da semana na sequência a partir do dia informado, que no caso aqui, terça-feira. Agora, para descobrir qual será o 100º dia, é só pegar o 100 e dividir ele por 7. Olha só, 7 vezes 1, 7, para 10, 3. Abaixo 0, 30. 7 vezes 4, 28. 28 para 30, 2. Qual foi o resto? 2. Aonde que está o 2 aqui? Está aqui, ó, quarta-feira. Então, eu tenho aqui letra A, quarta-feira. Pronto, está resolvido o exercício. Viram que tranquilidade, gente? Mas assim, chamo a atenção de vocês, tem que tomar cuidado na hora de organizar os dias da semana. Sempre você vai ter um dia de referência. Você conseguiu identificar isso? Fica tranquilo, tranquilo, tranquilo a resolução. Beleza? E assim, tomar cuidado também na linguagem que está sendo usada. Por quê?
Linguagem como essa, após a data original, então ele mudou o dia da semana de referência. Eu tenho aqui que a audiência estava marcada para segunda, mas como ele falou que é 100 dias após essa data, então não posso considerar a segunda. Eu tenho que contar a partir do dia seguinte, que no caso seria a terça-feira. Essa é a grande sacada desse exercício aqui. Beleza? Vamos lá. Agora, vamos resolver alguns exercícios, né? A gente já tem toda a base teórica. Então, na resolução do exercício, eu queria pedir para você agora o seguinte, prezado concurseiro. É muito importante que você tente fazer os exercícios. Então, eu vou mostrar o exercício, você dá uma pausa no vídeo, você tenta resolver ele, na sequência você acompanha a solução que nós vamos dar, tá? Para você ter essa experiência, tá? Em cima de tudo isso que nós já falamos até agora, para só depois acompanhar a resolução. Então, olha aqui, o primeiro exercício é o seguinte, ó, Banca FGV 2019, Prefeitura de Salvador, Bahia. Em um ano não bissexto, já deixou claro, quando o primeiro dia do ano cai em um sábado, o último dia de fevereiro cairá em uma, aqui as alternativas. Então, vamos lá, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar aí. Beleza? Joia, né, galera? Então, vamos lá, ó. O que eu tenho que observar aqui? Primeiro, ele falou que o ano não é bissexto. Essa é uma informação importante, porque não sendo bissexto, fevereiro tem somente 28 dias. Se ele fosse, acaso fosse bissexto, eu deveria considerar 29 dias de fevereiro. Então, o ano não é bissexto, fevereiro tem 28. Quando o primeiro dia do ano cai em um sábado, então 1º de janeiro caiu no sábado, o último dia de fevereiro cairá em. Então, vamos lá. Janeiro tem quantos dias, pessoal? Janeiro tem 31 dias, beleza? O último dia de fevereiro, então fevereiro eu vou contar 28 dias. Se eu somar 31 com 28, eu obtenho 59 dias, se passam desde o dia 1º de janeiro até o último dia de fevereiro. A pergunta é, esse dia cairá em qual dia da semana, de acordo com as alternativas aqui? Para descobrir isso, qual é o dia da semana de referência que eu tenho aqui? Ele falou que o primeiro dia do ano cai num sábado. Então, vou começar a partir dele. Então, eu vou montar os dias da semana de acordo com essa informação. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Está aqui, ó. Ordenei os dias da semana, começando a partir do dia de referência informado. Agora eu vou numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 0. Beleza? E vou efetuar a divisão de 59 por 7. Então, 59 dividido por 7, 7 vezes 8, 56, para 59, 3. Então, olha só, quem está no 3 aqui? Ó o 3 aqui, segunda-feira. Olha que moleza, a resposta, letra A. Que tranquilidade, né, galera? Olha aí, ó, uma questãozinha dessa resolvida, uma simples divisãozinha e organizar os dias da semana nesse formato. Beleza? Pegou aí? Então, você vai resolver 90% dos exercícios de calendário, gente. Só exige essa base de conhecimento. Com isso daqui, você vai resolver a grande maioria. Não erra exercício de calendário. Se você entendeu essa sequência, você não vai errar. A única coisa que eu chamo a atenção de vocês é para a forma como as palavras são colocadas, porque palavras como aquela do exemplo, após, indica que a data de referência do dia da semana é o dia seguinte. Então, só ficar atento para questões desse tipo. Segundo exemplo aqui, ó. Banca FGV, TRT, 12ª Região, Santa Catarina.
Alguns consideram que a cidade de Florianópolis foi fundada no dia 23 de março de 1726, que caiu em um sábado, tá? Então, 23 de março caiu num sábado. Após 90 dias, no dia 21 de junho, a data assinalou o início do inverno, quando a noite é a mais longa do ano. Esse dia caiu em uma. Está aqui as alternativas de resposta. Então, mais uma vez, peço para você dar pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência acompanha a solução. Beleza? Encontrou? Tá aqui sua alternativa? Vamos ver agora se você acertou. Galera, esse exercício também é um exercício que vai exigir uma interpretação nossa. Porque, como eu chamei a atenção de vocês, é muito importante nós conhecermos a data de referência. E essa data de referência, ela pode ser alterada dependendo das palavras como elas são colocadas. Então, observem que o exercício falou o seguinte aqui, que Florianópolis foi fundada no dia 23 de março, e isso ocorreu num sábado. Então, eu estou no dia 23 de março, e isso foi um sábado. Tranquilo. Ele falou que após 90 dias, veja bem, gente, após 90 dias, não é em 90 dias. Após 90 dias seria 91 dias, porque ele fala assim, ó, após 90 dias, no dia 21 de junho, então se você pegou 90 e dividiu por 7, você errou. Errou por quê? Porque não se passaram 90, mas sim 91, porque o exercício está claro aqui, olha o após, gente, ó, toma cuidado com essa palavra aqui, ó. Após 90 dias. Então, eu tenho 90 mais 1, porque foi no dia seguinte. A data assinalou o início do inverno, e ele quer saber em que dia esse dia 21 caiu. 90 dias dá no dia 20. E ele quer saber qual é o dia 21, que dia da semana é. Então, eu tenho que pegar aqui, na verdade, e colocar 91. Beleza? 91, e vou dividir por 7. Ao fazer essa divisão, qual é o dia de referência? Sábado. Começa no sábado. Então, eu tenho sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 0. E vou fazer a divisão. Vamos lá? 91 dividido por 7. Olha só. 7 vezes 1, 7 para 9, 2. Abaixo 1, 21. 7 vezes 3, 21, para 21, nada. Olha só qual foi o resto. O resto foi 0. Se o resto foi 0, então eu estou aqui, ó. 0. 0 foi numa sexta-feira. Então, resposta letra E. E tranquilidade, está resolvido o exercício. Beleza? Ah, professor, eu errei. Errou por conta de repente, não ter prestado atenção nesta palavrinha aqui, que eu quero reforçar, chamando a atenção de vocês. Tome cuidado quando aparecer após, no dia seguinte, decorridos, a partir de. Então, são palavras que nos remetem ao dia seguinte. Ao dia seguinte. E aí eu tenho que considerar esse acréscimo. Ou situações em que ele decresce também. Ele pode pedir o dia anterior, coisas desse tipo. Então, aí eu tenho que subtrair. Então, estar atento a isso vai fazer com que você resolva com tranquilidade. E o segredo é isso. Colocar de forma ordenada os dias da semana, sempre a partir do dia referencial. Tranquilo? Belezinha, né, professor? Então, resposta aí, sexta-feira. Não acertou? Fica tranquilo. Eu vou dar mais uma oportunidade para você. Olha só. Próximo aqui, Banca Fumarque. O que eu tenho aqui, ó? Esse exercício eu fiz uma adaptação, porque na real esse exercício ele foi anulado porque não tinha alternativa de resposta aqui. Mas aí eu ajeitei para ter a resposta, porque é um exercício bem interessante para nós trabalharmos aqui.
Para verificar o consumo de água em um longo período de tempo, João fez a primeira leitura do hidrômetro de sua residência em uma quinta-feira, dia 31 de março de certo ano. A data da segunda leitura feita por ele no dia 15 de outubro do mesmo ano, sendo assim, a segunda leitura ocorreu numa. Aí eu tenho aqui os dias da semana. Então ele falou que fez a primeira leitura no dia 31 de março, que era uma quinta-feira, e a segunda leitura ele fez no dia 15 de outubro do mesmo ano. E ele quer saber qual foi o dia da semana que ocorreu essa segunda leitura. Então dá uma pausa, tenta fazer, na sequência damos a resolução. Bom, veja bem, gente, ó, um cuidado que você tem que tomar é exatamente em estabelecer qual é o dia da semana de referência. Então ele falou que começou no dia 31 de março. Então no mês de março eu tenho quantos dias? Quantos que eu devo considerar? Nós precisamos saber quantos dias se passaram da primeira para a segunda leitura. Quando ele fez a primeira e quando ele fez a segunda. Quantos dias se passaram? Como que eu vou descobrir isso? No mês de março, só vou considerar um dia, porque é 31 de março, já é o último dia do mês. Então, eu tenho um dia no mês de março. Depois de março, vem quem, gente? Vem abril. E no mês de abril, eu tenho quantos dias? Olha só a importância de nós sabermos quantos dias tem cada mês. Então, abril tem 30. Então, mais 30 aqui. Depois de abril, vem quem? Vem maio. Maio tem quantos dias? Maio tem 31. Depois de maio vem junho. Junho tem quantos dias? Junho tem 30. Depois de junho vem quem? Julho. Julho tem quantos dias? 31. Depois de julho, agosto. Agosto também tem 31. Depois de agosto, setembro. Setembro tem 30. E por último eu venho em outubro. Outubro. E outubro eu vou considerar quantos dias? Somente 15. Porque ele falou que foi no dia 15 de outubro que ele fez a segunda leitura. Então vou considerar 15 aqui. Agora eu tenho que somar isso daqui. Então eu tenho aqui, ó, 1 com 30, 31. 31 com 31, 62. 62 com 30, 92. 92 com 31, 123. 123 com 31, 154. 154 com 30, 184. 184 com 15, eu vou ter 199 dias. Então, observem que do dia 31 de março ao dia 15 de outubro, eu tenho exatamente 199 dias. A primeira leitura foi feita em qual dia da semana? Na quinta-feira. Ele fez na quinta-feira. E a data da segunda leitura foi no dia 15. Professor, eu não tenho que preocupar se é ano bissexto? Não, gente. Nesse caso, você não precisa preocupar se o ano é bissexto ou não. Por quê? Porque o ano bissexto ele só tem interferência no mês de fevereiro, que passa a ter 29 dias. Como ele passou a contar a partir de março até outubro, então eu não tenho interferência em ser ou não ser bissexto. A quantidade de dias não se alterará, a não ser que eu contasse a partir de janeiro. Aí iria fazer diferença fevereiro ter 29 ou 28. Ok? Então eu tenho que levar em consideração bissexto, se é ou não, quando o mês de fevereiro está envolvido. Se o mês de fevereiro não estiver envolvido, não há preocupação nesse caso. Bom, como ele começa a partir de uma quinta-feira, então eu tenho aqui, ó, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Começo na quinta, termino na quarta. Números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 0. Agora é só fazer a divisão, ó. 199 dividido por 7, me ajuda aí, ó. 19, 7 vezes 2, 14, para 19, 5. Abaixo 9. 59, 7 vezes 8, 56, para 59, 3. Aonde está o 3 aqui, ó?
sábado, quinta, sexta, sábado. Então, resposta letra D, sábado. Beleza? Está resolvido o exercício. Olha que tranquilidade. O maior trabalho que nós tivemos aqui foi em fazer essa soma, né, dos dias. Aí você tem que fazer com muito cuidado, porque se você errar essa soma, você acaba interferindo no seu resto ali. E interferindo no resto, você vai escolher o dia da semana errado. No demais, é muita tranquilidade, né, galera? Você vê que esse jeito LAC de fazer aqui é muito 10, galera. Muito 10 mesmo. Muito fácil. Por isso que eu digo que se você compreender, você nunca mais vai errar exercício de calendário. Mais um aqui, ó. O Banca FCC TRT, segunda região de São Paulo. Os meses de agosto e setembro têm, respectivamente, 31 e 30 dias. Às 16 horas do dia 4 de agosto de 2018, que é um sábado, um cronômetro que estava inicialmente zerado foi acionado. Esse cronômetro será desligado às 15 horas da primeira quarta-feira de outubro de 2018. O total de horas que o cronômetro indicará é igual a... Então, pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência acompanha a solução que vamos dar. Vamos lá, galera. Bom, primeiro eu quero chamar a atenção de vocês que esse exercício não menciona como alternativa de resposta dias da semana, tá? Então, eu não preciso levar em consideração o dia da semana. Eu preciso verificar simplesmente quantos dias se transcorreu desde do dia 4 de agosto até a primeira quarta-feira de outubro. Então, eu vou ter que descobrir isso. Primeira coisa, eu tenho que descobrir quantos dias se passaram. Depois, considerando que um dia tem 24 horas, fazer as devidas multiplicações aí. Beleza. Então, vamos pensar o seguinte. Ele começou às 16 horas do dia 4 de agosto. Como ele não tem um dia completo aqui, porque ele começou às 16 horas, eu vou desconsiderar o dia 4 de agosto. Eu vou começar a contar a partir do dia 5 de agosto, beleza? Então, em agosto, eu vou ter quantos dias? Olha só, agosto. É fácil. Você tem que, toda vez que eu conto a quantidade de dias, gente, eu tenho que considerar as duas pontas. Eu começo de um e termino no outro. Então, eu tenho que contar o início e tenho que contar o fim. Um erro muito comum é o aluno chegar e fazer só a diferença. Espera aí, agosto tem 31 dias. Como eu estou começando a partir do dia 5, 31 tira 5, 16. Errou. Errou. 26, aliás, errou. Por quê? Porque ele está considerando só uma ponta, não está considerando as duas. Dia 5 conta e dia 31 conta. Então, eu tenho que pegar e considerar 31 menos 4 e não menos 5. Porque o dia 5 vai contar. Eu só estou tirando os 4 primeiros dias. Eu vou contar a partir do dia 5. Então, 31 tira 4... 27. Então, o mês de agosto eu tenho 27 dias. Aí, depois de agosto, eu tenho setembro. Setembro, no caso, 30 dias. Né? Setembro, 30. Como ele vai até o mês de outubro, o que vai acontecer? Ele falou que é a primeira quarta-feira de outubro. Eu não sei quantos dias representa essa primeira quarta-feira. Eu não sei se é no dia 1º, no dia 2, no dia 3, no dia 4 de outubro. Eu não sei. Então, eu preciso descobrir em qual dia do mês vai cair a primeira quarta-feira do mês de outubro. Como que eu descubro isso? Da seguinte forma. Se eu souber qual é o último dia da semana do mês de setembro, o dia 30 de setembro, aí é só eu verificar qual é a primeira quarta-feira seguinte e contar. Eu vou saber qual é o dia do mês de outubro que corresponde à primeira quarta-feira. Então, vamos descobrir
qual é o dia da semana que cairá o último dia do mês de setembro, no dia 30 de setembro. Então, eu tenho 27 dias do mês de agosto com 30 dias do mês de setembro, porque seria o último dia de setembro, eu tenho 57 dias, beleza? 57, eu vou contar a partir da onde, professor? Olha só, eu estou contando a partir do dia 5, observem aqui, eu contei dia 5. E não dia 4. Então, se no dia 4 foi sábado, o dia 5 foi domingo, ok? Então, eu tenho domingo. Aí, eu tenho aqui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 0, correto? Aí eu tenho o seguinte, 57, vamos lá fazer a divisão aqui, né? 57 dividido por 7, beleza? Então eu tenho aqui 7 vezes 8, 56, para 57, 1. Olha só o resto da divisão, 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que o dia 30 de setembro acabou-se no domingo. Então, 30 de setembro foi domingo. Conclusão, domingo 30, dia 1º de outubro vai ser uma segunda, dia 2 de outubro vai ser uma terça, dia 3 de outubro será uma quarta-feira. O que ele falou? Que a segunda leitura foi efetuada na primeira quarta-feira de outubro, ou seja, no dia 3 do 10. Tranquilo? Bom, agora pensa comigo o seguinte, eu já sei que no mês de outubro, eu vou ter que considerar 3 dias, porque a primeira quarta-feira caiu no dia 3 de outubro. Vou apagar aqui. Agora eu vou fazer as contas dos dias que deram. Eu sei que do dia 5 de agosto até o dia 2 de outubro, se passaram 59 dias. Professor, por que 5 de agosto? Por que 2 de outubro? Veja bem, eu estou desconsiderando o dia 4, porque o dia 4 não é um dia completo, começou às 16. E estou desconsiderando o dia 3, por enquanto, porque o dia 3 também não é completo. Ele falou que a leitura foi feita às 15 horas, então não transcorreu todo o dia, só uma parte desse dia. Beleza? Bom, então essas observações eu vou colocar no final. Eu sei que do dia 4 de agosto, eu vou ter que considerar quantas horas no dia 4. Se ele fez a leitura às 16 horas, 16 para 24 faltam 8 horas. Então eu tenho que considerar do dia 4 de agosto 8 horas. No dia 3 do 10, a leitura foi feita às 15 horas. Então, eu só posso considerar 15 horas no dia 3 do 10. Somando esses dois, vai dar 23 horas. Portanto, o que eu vou ter que fazer? Ao encontrar o total de horas, que corresponde a 59 dias, eu vou somar com essas 23. Então, eu já sei que do dia 5 de agosto ao dia 2 do 10, foram 59 dias. Como um dia tem 24 horas, então 59 vezes 24, isso aqui vai dar 1416. Fazendo essa continha, só fazer a multiplicação, 24 vezes 59, 1416. Como eu tenho mais 23 horas para considerar, então mais 23, eu vou ter um total de 1439 horas. Então, do dia 4 de agosto, às 16 horas, ao dia 3 de outubro, às 15 horas, se passaram exatamente 1439 horas, portanto, resposta letra D. Tranquilo? Então, é isso aqui, galera. Ó, esse exercício já exigiu assim, um pouco mais de cautela na hora de resolver. Por quê? Primeiro, você teria que descobrir quantos dias inteiros e quanto
quantas horas fracionadas foram usadas. Então, nós descobrimos que do dia 5/8 ao dia 2/10, são 59 dias completos. 59 vezes 24, 1416. Que como no dia 4 ele começou às 16, então usou somente 8 do dia 4. E como no dia 3 ele foi só até as 15 horas, então usou 15 horas do dia 3. Então, total, juntando os dois, 23. Somado com o valor anterior, 1439. Beleza? Mas mesmo assim, precisamos usar a técnica anterior, porque eu precisava saber em qual dia da semana caiu em qual dia do mês caiu a primeira quarta-feira do mês de outubro. Beleza? E aí a resposta, 1439. Tranquilo, galera? Pessoal, estudar calendário não é difícil, tá? Assim, chegamos ao final da nossa aula. Não é difícil estudar calendário, mas requer uma atenção redobrada. A dica é: preste atenção no dia da semana informado. Comece a construir de forma ordenada os dias da semana, sempre a partir do dia de referência. Lembrando que você tem que saber quantos dias se passaram, dividir por 7, observar o resto e comparar a qual dia da semana corresponde àquele resto. Você com certeza chegará à resposta correta. Tranquilo? Galera, eu sei que não é fácil esse momento, é muito difícil, né? Mas Deus está contigo. Não perca a esperança. Nós vamos lá, estamos na luta. Marcamos nosso próximo encontro com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração. Até a próxima. Tchau, galera.